Nos últimos 5 anos, a Heineken multiplicou sua participação em mercado em 10 vezes. A operação brasileira, que era a 17ª do mundo da Heineken, hoje é a primeira. Isso é resultado do trabalho do CEO Maurício Jamelaro e a sua equipe. E hoje, no capítulo Felicidade Corporativa do Work in Progress, a gente entrevistou Maurício Jamelaro e o consultor Vinícius Kitahara, que ajudou a Heineken nesse processo. Foi um papo super legal e que era um cético do assunto, eu já tinha inclusive falado com o Alexandre sobre isso, terminei o capítulo como um convertido, não é? Nesse episódio a gente teve a oportunidade de desvendar aqui uma espécie de um enigma de Tostines, que é a Heineken, o Maurício consegue implementar uma agenda de felicidade corporativa na Heineken por causa dos resultados que ele tem entregue para a companhia? Ou será que é a agenda de felicidade corporativa do Maurício que tem resultado nesses resultados, ou seja, resultado nesses números espetaculares? E realmente foi um papo muito bacana e a gente vai ver durante esse bate-papo a experiência prática do Maurício, as decisões difíceis que ele teve que tomar e a parte do método que o Vinícius também compartilhou com a gente do que é felicidade corporativa, que componentes, né, estão dentro da felicidade corporativa. E o mais bacana é que você vai ter uma aula sobre o que é ser um líder nos dias de hoje. Não perca, nos assista até o final. O Work in Progress é um patrocínio da LG Lugar de Gente, Stay Previdência, com o apoio do iFood Benefícios. Maurício e Vini, super obrigado por estarem aqui com a gente hoje. É um prazer enorme receber vocês. Eu quero começar com uma pergunta muito direta para você, Maurício, que é uma curiosidade que eu tenho faz tempo. A gente acabou de trazer na nossa abertura alguns dados sobre o quanto a Heineken evoluiu nos anos sob sua gestão, sob sua liderança. Quando a gente fala sobre felicidade corporativa, que é o nosso tema de hoje aqui, eu diria que uns 19 de 20 pessoas que sentam na sua cadeira acham que isso é frescura. Não dizem isso em público, mas acham que isso é frescura. Uhum. Eu te pergunto, você tem conseguido levar adiante uma agenda de felicidade corporativa na Heineken por causa desses resultados positivos? Ou os resultados positivos é que são fruto da sua política, de você ter abraçado a política de felicidade corporativa? Qual o segredo de Tostines? Mas aliás, antes disso, um brinde, obrigado aqui pelo brinde com Heineken. Tamo junto, valeu. Heineken Zero, valeu. Mas olha, espetacular. Vamos lá. Né? Bom, tem que beber, senão dá azar. Isso, exatamente. Muita gente fala do que a gente entregou, mas pouca gente pergunta como a gente entregou. Então esse é já o início da tua resposta. No nosso caso, o como é muito mais importante do que o que. Então o que a gente tem feito é menos relevante de como a gente tem feito. E a agenda de felicidade entra no como a gente faz. E a diferença que a gente mais sente, né, de quem acha que isso não é relevante, isso é só para o mundo externo ver, é a consistência dos nossos resultados. Então, a gente tem entregado resultado com pessoas que terminam o ano, celebram o resultado, mas vão para casa e falam, que legal, estou na empresa que eu quero ter, tem uma empresa que eu consigo falar, que eu me sinta seguro psicologicamente, que eu sou respeitado pelo que eu sou. Então, a agenda de felicidade é um enabler, é um facilitador para a gente entregar o resultado. Então, se você perguntar a minha grande diferença com o meu principal competidor, é exatamente isso. Para nós, o como é mais importante do que o que. Então, por isso que para nós não é uma coisa para o mundo externo ver, mas é uma coisa para a gente eternizar os resultados que a gente tem entregue. A gente vai poder detalhar isso ao longo da conversa, mas só para não deixar passar. O que você falou faz todo sentido do ponto de vista das pessoas estarem motivadas, estarem contentes de estar na companhia que elas acham que deveriam estar. Mas esse como tem um impacto direto no quê? Ou seja, o como o resultado é alcançado impacta o resultado? Você diria que parte do resultado de Heineken é fruto da política de felicidade corporativa? Absolutamente. E aí, o meu ponto aqui, o exemplo disso que eu te digo é quando você cria e tem a coragem de tirar um diretor sênior da tua organização que cuida de hardware in people para poder fazer uma agenda de felicidade, você primeiro está dando um sinal para a organização que isso é sério.
que isso é uma coisa importante que vai fazer parte da sua agenda. Segundo, você começa a medir o teu nível de engajamento antes e depois. Isso é numérico. A hora que você vê o engajamento, você percebe que, inclusive em momentos mais difíceis, por exemplo, o ano de 2025, você vê o índice de engajamento subindo, não caindo. E você sabe que um ano difícil impacta na remuneração, principalmente para o alto executivo. E mesmo com a remuneração impactada, as pessoas estão ali porque entendem que aquilo é temporal. Então, para mim, você ter uma diretoria de felicidade, que é o nosso caso, ajuda sim a entregar um número melhor. E a gente não está mais na hipótese. A gente já faz isso há 3 anos. E fazem 3 anos que a gente entrega resultados positivos. Maravilha. Eu queria passar a bola para o Vini rapidinho. Vini, essa ideia que eu falei de que a felicidade corporativa para 19 de 20 CEOs é uma coisa vista como fresca, talvez tenha muito a ver com a experiência que eu tive de ter lançado um livro chamado Felicidade S.A. há muito tempo atrás, lá em 2012. O mundo mudou e o mercado mudou. Qual é a sua visão sobre isso? O quanto você percebe CEOs e pessoas em posição de liderança levando essa agenda a sério do ponto de vista externo, ou seja, dizendo que ela é importante, e o quanto você percebe, você tem hoje uma clientela bem importante, bem expressiva de clientes aqui no Brasil, o quanto você percebe que isso é aplicado também para dentro? Perfeito. Essa estatística, ela era assim antes da pandemia. Depois da pandemia, eu já diria que é 50-50. Depois do case da Heineken, a gente aborda esse tema, a grande maioria das altas lideranças se interessa e não sabe colocar isso na prática. Então, a Heineken virou uma referência. Sentou na cadeira de é possível entregar resultado com felicidade. Não é um ou o outro, e sim um e o outro. Isso. E eu queria falar aqui, a primeira vez que eu e o Maurício a gente estava fazendo um podcast junto, que eu considero ele um change maker. Então, a expressão em inglês é a pessoa que muda o jogo. Então, tem sempre uma pessoa que faz o jogo virar. Essa tendência de bem-estar, de felicidade, sempre existiu. Só que nunca tinha entrado como negócio. Sempre é uma questão do RH. Quando um presidente, como o Maurício, de uma Heineken, coloca isso como prioridade e coloca isso de uma maneira estruturada e tem resultados, a gente sempre fala contra resultados, não argumentos. Então, a agenda de felicidade corporativa sempre buscou resultados para que a gente pudesse continuar essa jornada. E é interessante que hoje em dia as pessoas estão interessadas. Então, não é mais uma agenda de convencimento, é sim encontrar quem tem a cultura. Porque a gente não muda quem não acredita, a gente potencializa quem já acredita. E Vini, dos teus clientes, tem gente que não resiste à palavra felicidade? Sim. Do tipo, legal, vamos fazer isso, mas vamos chamar de outra coisa. Bem-estar, por exemplo. Bem-estar, engajamento. Ainda tem um percentual que resiste à palavra felicidade. Mas aborda, entende o conceito, olhou o Maurício e falou, pô, isso aí eu quero, né? Mas não falo de felicidade. Com certeza. Em toda empresa vão ter os resistentes, os céticos, quem acredita e quem já vive isso há muito tempo. O que a gente fala? Vamos olhar primeiro quem já acredita, quem valoriza. Não é sobre convencer, e sim quem já acredita. Muitas pessoas querem mudar o nome pela insegurança da pessoa. Nossa, não tô seguro que o meu chefe vai curtir, tô com medo. Só que quando a gente vai no time, quando a gente vai lá para a operação, a gente percebe que as pessoas, elas falam felicidade. Então a gente quer usar outros nomes, né? O C-Level quer usar um nome engajamento, blá, blá. Aí chega lá na operação, a pessoa fala assim, eu quero ser feliz. Aí começam usando o nome bem-estar, mas depois todo mundo começa a falar felicidade, felicidade, felicidade. Então, eu tenho esse sentimento. Quando a pessoa acorda, ninguém acorda e fala assim, eu quero ter bem-estar hoje. A pessoa acorda, eu quero ser feliz. Então, por que a gente vai pegar um tema intermediário? Vamos direto no que realmente importa. Só que na Heineken, que é o nosso case de maior sucesso, a gente entrou com felicidade corporativa, tem nome e sobrenome, que são 4 pilares. A felicidade do indivíduo, a felicidade do time, a felicidade da empresa e a felicidade do cliente. São 4 abas, perspectivas. Exato, distintas e complementares. Então, não é olhar só para um ponto, porque o medo da autoliderança, que muitos programas de bem-estar só olhava para o indivíduo. E aí virava assistencialista, virava algo que era um custo para o negócio. Quando você olha para o time, para o negócio e para o cliente, peraí, então isso aqui está ajudando, vira estratégia. Você sabe que eu não tinha nunca pensado nisso que você acabou de perguntar, porque nunca passou pela minha cabeça. Legal. E aí você perguntou para ele e eu comecei a pensar. Falou, eu nunca tinha pensado em mudar de felicidade para bem-estar, mas eu vou te falar por que felicidade. Eu acho que as pessoas que querem mudar o nome não têm a coragem de externalizar, como eu faço uma vez por mês do Tamo Junto na Heineken,
que Como não dá como pra é que é ser- esse Tamo Junto? Tamo Junto é um bate-papo que eu faço com os 15 mil funcionários que a gente tem, 13.500 funcionários que a gente tem. É uma live que eu faço todo mês e uma vez por ano a gente faz a Tamo Junto da família. E eu tenho muito orgulho que a última deu 26 mil pessoas ao vivo. Olha que legal. Ao vivo. Então Quer a dizer, gente chega... as famílias são convidadas a participar da Exatamente. conversa. Então, eu, por exemplo, estava eu falando lá, obviamente, mas tinha 8 pessoas da minha família junta para ver eu falar o que estava acontecendo, e é muito divertido. Mas por que eu acho que tem que chamar felicidade? Porque os CEOs, o C-Level, o alto executivo, ele tem receio ou até medo de ter a coragem de dizer que a vida pessoal e a vida profissional não são possíveis de serem separadas. Então, quando você fala o seguinte, é uma coisa só, é felicidade. Porque a felicidade no trabalho e a felicidade na vida pessoal estão 100% relacionadas. Então, eu acho que a pessoa foge dessa palavra porque ela te força a ser meio... mais autêntico, talvez. Autêntico e tomar decisões corajosas. Então, é felicidade mesmo. Porque eu quero ser feliz da minha vida... Mas E a sua 10 vida? horas da minha vida é o trabalho, é a isso aí, Heineken. é isso aí. Entendeu? Maurício, muita gente provavelmente te ouve falar e imagina que você veio talvez do marketing, ou que você veio do RH, que não por acaso são duas áreas... são Psicólogo, né? Psicólogos, Não muita é gente isso? de RH é psicólogo, não por Legal. acaso são as duas áreas onde a gente tem mais presença de mulheres executivas. Mas eu sei que você veio de vendas, tua área é vendas. Conta rapidamente pra gente a sua trajetória e em que momento o bichinho da felicidade pegou legal. você. Eu comecei como vendas, né? Na verdade, eu comecei no Ministério da Fazenda. Eu fui técnico do Tesouro Nacional, eu cuidava da sua declaração de imposto de renda. Ou seja, todo mundo me odiava. Eu falei, não, para aí, eu tenho que fazer alguma coisa que alguém goste. E eu fui ser vendedor no Vale do Paraíba por causa da minha mulher. Minha mulher morava no interior de São Paulo. E eu comecei minha carreira na Unilever, que eu sou muito grato, trabalhei 6 anos na Unilever. Fiz toda a minha carreira em vendas. E quando eu virei diretor de vendas na Unilever, eu recebi uma proposta, fui para a PepsiCo e me encontrei na área de vendas. E fiz minha carreira provavelmente 60% em vendas, 20% em marketing e o resto um pouco em business, né? Porque eu já estou 14 anos como CEO de empresas, né? Um pouquinho mais, desculpa, estou ficando velho, 17 anos. Então, a felicidade não entrou na minha agenda. O que entrou na minha agenda foi as pessoas. Eu sempre percebi que, como vendedor, a grande vantagem que eu tinha é que eu não entrava na loja para fazer a venda, o cara que estava no supermercado já me conhecia. O cara que abastecia a gôndola, que nesse caso eram os promotores, o gerente da loja, o cara que fazia a troca. Então eu comecei a perceber que eu tinha uma fortaleza que era conectar pessoas e tratar as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratado, que, diga-se de passagem, é o meu valor de vida. Fazer para o próximo que eu gostaria que o próximo fizesse para mim. Aliás, é o valor da minha família. Então, quem entrou na minha vida foram as pessoas, não a felicidade. E aí eu percebi que quando eu estava conversando com as pessoas, que quando eu estava falando em público, eu gosto de fazer palestra, que quando eu estava fazendo convenção, tinha alguma coisa que ficava depois que eu falava que as pessoas ficavam com um sorriso um pouco maior. Aí eu falei, pô, beleza, se eu gosto de gente e gosto de felicidade... então dá para chamar de felicidade, mas primeiro as pessoas. E eu só não trabalho em RH porque de verdade eu acho que chegou um nível que para eu fazer isso provavelmente vai ser o last mile da minha carreira, que é cuidar de gente fora do mundo corporativo, né? Dando coach, fazendo palestras, esse tipo de coisa. Então, fui muito rápido de vendedor. Achei que você ia falar que você não trabalha em RH porque RH paga mal, né? Não, mas faz sentido. Mas é verdade. Então, eu percebi que eu tinha uma fortaleza que é gostar de gente, gosto mesmo, gosto de gente junto. E isso me ajudou muito em vendas, mas também me ajudou como CEO das empresas que eu trabalhei. Então, obviamente, fui muito rápido. Trabalhei na PepsiCo, Reckitt Benckiser, 2 vezes em Private Equity e agora estou na Heineken há 13 anos. Agora a Heineken é a empresa que eu trabalhei mais tempo. Legal. Que interessante. Que é interessante. A Unilever era 9 anos, 6, depois voltei e fiquei mais 3. Aí agora com Heineken 13 anos. Agora, Vini e Maurício, para tratar do assunto, precisa ter uma área? Ou isso, vocês acham que isso é uma coisa que precisa ter uma área durante algum tempo? Tipo transformação digital, né? Eu acho que transformação digital, às vezes você precisa ter uma área para dar aquele impulso, mas depois tem que estar na companhia como um todo, né? Tem que estar em todos os subsistemas. Qual a opinião de vocês, assim?
Bom, vou dar a minha visão, que é o seguinte: ter uma área faz com que a agenda seja priorizada. Então, eu sempre brinco, se tem uma reunião 2 da tarde e o estagiário que marcou, e tem uma reunião 2 da tarde e a diretora marcou, qual reunião você aparece, Salvador? A resposta é simples. Então, esta é uma questão. Só que na Heineken, em toda a nossa jornada, a gente acredita o seguinte: felicidade não é uma agenda do RH. Não é uma agenda. É uma agenda de liderança. Ah, tá. Então, todo líder deveria ter a ciência da felicidade. O Maurício é presidente, ele que é o maior sponsor, ele que puxou. Então, isso já é o exemplo. Só para quem está nos ouvindo, a diretoria de felicidade reporta para você ou reporta para o RH? Quer dizer, está dentro da... Está dentro de RH, mas é uma diretoria sênior. Sim, tá. E ajudando o Vini aqui, tem que ter uma área. Tá. Tem que ter mas uma área. Para sempre ou é durante... Como é que é a tua visão aí, olhando para frente? Eu diria para você que... Tem que ter área financeira para sempre. Perfeito. Tem que ter área fabril para sempre. Uhum. Tem que ter área de PMO para sempre. Por que não tem que ter área de felicidade para sempre? Então é o seguinte, é até uma demonstração para dentro da organização que você está colocando recurso onde você acredita que vai fazer a diferença. Uma decisão emblemática. É uma decisão emblemática, é mais ou menos na história da Xerox de girar o mainframe do meio da sala, falar, nós não somos mais uma empresa de back-office, uma empresa de tecnologia. É isso. Então, quando eu trago uma diretora sênior, né, e coloco ela no meio de uma reunião para falar, essa aqui é a nossa diretora, que provavelmente tem o nível de 90% das pessoas que estão aqui, essa pessoa vai cuidar de felicidade. Ela não cuida só de felicidade, ela cuida de felicidade e bem-estar, que para nós é saúde mental, ok? Que é uma doutora Aline que trabalha com ela, mas nós dedicamos recursos. Agora, não pode ser área. Tem que estar permeado na organização. Perfeito. Entendeu? Agora, eu vou dizer que se isso é para sempre, eu diria que por um bom tempo. Porque ainda hoje a gente está formando embaixadores. Né? A gente tem quantos hoje? 1.500 embaixadores 1.500. voluntários. São 1.500 embaixadores nas áreas. Qual o papel do embaixador? O embaixador chega na... Vamos lá, eu estou em vendas. E eu tenho uma regional de vendas. Lá o pessoal que está lá no sul. Santa Catarina. Como é que eu vou falar de felicidade com aquele grupo de pessoas? Então a gente formou, né, 1.500 embaixadores que naquele grupo o cara é o mestre da felicidade. Então ele vai falar numa reunião, vem cá, vocês estão se sentindo bem hoje? Como é que estão as coisas? Como é que está a tua família? Então o cara bagunça a reunião. Isso que é legal. Ele é contratado para bagunçar a reunião. Então, é o mini Vini. É o mini Vini, é o mini Maurício, é o mini, a mini Lívia. Entendi. É isso aí. Legal. Então, precisa disso. E da onde surgiu essa ideia? O Maurício, a Lívia são fantásticos, mas não dá para estar em todos os lugares. Sem dúvida. Então, tem e o Vini também. O Vini, então 15 mil pessoas, né? Claro. Então tem que ter a pessoa no time. E outra coisa que é importante, pessoal, para cada time você tem uma dor diferente. Então é a pirâmide de Maslow. Felicidade é sobre resolver problema. Então cada time tem um problema diferente. Às vezes é uma questão de produtividade, outra questão é de saúde mental, outra questão é de marketing. Então você capacita a pessoa para ter ferramentas para ajudar ali na gestão de pessoas e produtividade. Legal. Quais são as metas dessa diretora? Ou desse diretor? Bom, Por que ele é cobrada? Chegou no final do ano... Primeiro, favorabilidade. Então, que é número, tá? Não temos blá, blá, blá. Os dados são quantitativos. Tem o qualitativo também, que eu adoro falar. Claro. Mas tem o quantitativo. Então, índice de resposta, ok? Tá. Então, nós temos uma pesquisa que provavelmente vocês não vão acreditar, mas a gente solta 13 mil e-mails, WhatsApp para as pessoas que recebem uma pesquisa de felicidade a cada 15 dias. 15 dias. Todo mundo. Todo mundo. 100% dos funcionários da Heineken. Poucas perguntas. Inclusive eu. 5 perguntas. Tá. 5 perguntas que estão no que a gente chama de PERMA-V, né? Que é protagonismo, de entrega, de sense of belonging, de falar faço parte de alguma coisa. Senso de pertencimento. Indicaria a Heineken para um amigo meu. Então, seria o que as empresas normalmente fazem, que é pesquisa de engajamento, uma vez por ano, a gente faz a cada 15 dias. Tá. Então, sempre as mesmas 5 perguntas. Não, elas alterna. mudam. Elas 5 alternam. perguntas, depois 4 perguntas, quinzenalmente. Isso, exatamente, elas alternam. Mas elas estão sempre nesses blocos, tá? O indicador dessa pessoa é, primeiro, quantas pessoas estão respondendo. Nós começamos com 30, 40, hoje 82% das pessoas respondem a pergunta a cada 15 dias. Detalhe, com mais de 1.000 comentários. Uau. Então o cara fala,
tô feliz, indicaria a Heineken, mas a semana passada, Tem. foi muito difícil, porque não sei o que, não sei o que lá. Então, isso é um indicador favorável. Desculpa, índice de resposta. As O respostas são anônimas ou com nome? anônimas, todas anônimas, tá? Mas elas são consolidadas na área. Então, se você é um líder com 8 pessoas, 7 ou 8 pessoas embaixo de você, você tem a resposta da sua área. Como está a felicidade da tua área, ok? Então, eu sei, por sinal, terça-feira passada, no meu management team, tem um slide que mostra todos os vice-presidentes e que área do vice-presidente, que são diretores, é onde eu chego, né? Que tem menos de 6 de favorabilidade. Aí a gente vai falar, opa, se a média da companhia é 8, que é fantástico, cara. De 0 a 10, tem 8. Quem tá com 6? Putz, é essa diretoria, essa diretoria, essa diretoria. Lívia, Vini, Aline, desce. Vamos entender o que tá acontecendo. Aí elas vão lá entender o que tá acontecendo. Então, o indicador é numérico. Índice de resposta e índice de favorabilidade. Então, esses são os 2 indicadores, tá? Vocês perceberam que ele falou? Ele, como presidente, no dashboard dele tem uma parte de felicidade. Isso é fantástico. É algo icônico que a gente está construindo na Heineken. Ô Vini, aproveitando, você também, acho que as pessoas talvez tenham curiosas para saber como é que alguém se torna consultor em felicidade. Então, acho que vale você contar como é que você se tornou um especialista em felicidade corporativa, como é que você se tornou consultor nessa área. Mas se você puder fazer isso e ao mesmo tempo mostrar de que maneira a sua trajetória mostra um amadurecimento do meio corporativo para esse tema, acho que vai ser mais legal. E principalmente, o que você explicou para sua mãe que você faz? Porque essa é das coisas mais difíceis, né? Falei, mãe, eu trabalho como felicidade. Mas, meu filho... O que você está fazendo Como você ganha dinheiro. Isso, como é que você explicou para sua mãe em casa que você ganha vida com isso? Isso é uma coisa marcante mesmo. Bom, eu passei por 3 situações de quase morte. Foram 3 anos seguintes. Meu pai teve um câncer em 2008, minha mãe foi diagnosticada com lúpus, ficou um mês na UTI e eu quase morri num assalto. Esses 3 eventos foram um wake-up call. Eu virei a chave. Eu lembro que durante o assalto eu pensei, meu Deus, se eu tiver uma segunda chance eu vou fazer diferente. E aí, por sorte, graças a Deus, meu pai tá bem, minha mãe tá bem, eu saí com vida do assalto. Só que aí eu comecei a estudar sobre felicidade. Tudo começou por curiosidade. Eu quero ser feliz, eu quase morri, não vou ser feliz lá na frente. E aí eu comecei a estudar, descobri que tem uma ciência da felicidade. As melhores universidades do mundo, Harvard, Stanford, Yale, tem pesquisas sólidas há décadas sobre felicidade. E são os cursos, assim, super concorridos hoje, né? Mais assim, populares. O pessoal se estapeia para uma vaga, né? Exatamente. E aí, então, eu falei, pô, isso aqui é fantástico. Começou a mudar a minha vida. E eu comecei a contar para os meus amigos, igual aqui nessa roda de conversa. O pessoal Tem quantos anos isso? 2010, foi 15 anos atrás. E aí o pessoal falou assim, maravilhoso, legal, conta pro meu amigo aqui, chamava, conta pra minha amiga. Eu comecei a contar pra amigo de amigo, eu falei, pô, peraí, pra amigo eu conto, mas pra amigo de amigo tem uma oportunidade. Vou dar aula, comecei a cobrar. Eu estava trabalhando como headhunter, eu trabalhei 5 anos como headhunter, eu trabalhei para o Robert Wong, ele era só posições de C-Level, então eu entrevistava posições de CEO, VPs, então a gente fez CFO da Nike, CEO da Red Bull, Deloitte, e aí foi interessante, porque eu vivi uma questão na vida pessoal, só que no trabalho como headhunter, diariamente eu entrevistava 8, 10 pessoas, eu entrevistei 1.500 executivos e executivas ao longo da minha vida. Muitas pessoas eram muito bem-sucedidas e infelizes. Aí eu falo, o quê? Essa conta não tá fechando. Todo mundo me fala assim, vai ser bem-sucedido, vai ser... E eu falei, pô, mas tô conversando com as pessoas e elas estão me falando que estão dispostas a trocar de emprego, ganhar menos para ser feliz. Aí clicou não só a vida pessoal, mas a vida profissional. Então eu tive a sorte de ter a visão do futuro. As pessoas, elas querem não só o dinheiro e a fama, elas querem ser felizes. Então eu juntei esses dois e comecei uma escola de felicidade. Minha esposa Carol passou no MBA do MIT. A vida dá sorte, assim. Eu tive que me mudar lá no MIT. Harvard é uma escola vizinha, eu comecei a fazer um curso lá de introdução à psicologia em Harvard, tinha psicologia positiva, é o berço ali de muita questão da felicidade, então eu tive aula e eu falei, pô, peraí, isso aqui não deve ser para o mundo corporativo, não deveria ser só para as pessoas físicas. E aí eu comecei a atender empresa. E aí eu voltei em 2017 e aí só atendi empresa, só que naquela época eu ainda era considerado maluco. Meu, você é maluco, faz felicidade, sei lá o quê. Então as pessoas desacreditavam. Só que eram empresas de dono, empresas menores. Aí teve uma empresa grande que topou fazer um projeto de 1 ano, que foi o Banco BV, Banco Votorantim. Em 2019, então, a gente fez um case legal de 1 ano do BV. Veio 2020, veio a pandemia. Quando explodiu a pandemia, eu sempre falei, Carol, sou empreendedor,
apertar, perder os clientes, tem que ficar num emprego fixo. E aí veio a pandemia. Aí eu falei, Ela tinha que ficar no emprego fixo. a gente Alguém equilibrava. tem que pagar o plano de saúde, né? Tem diversidade nessa história. É, É isso aí, ó. Total. Verdade. E aí, então, ela falou assim, veio a pandemia, eu pensei, nossa, Carol, vão cortar tudo. A primeira linha que vão cortar é essa. Só que aí, na primeira semana, os clientes começaram a pedir mais. Não, Claro. a gente precisa palestra, evento e tal. Aí começou, aí veio o Deloitte, veio o Suzano, veio o Google, e aí, então, pegou corpo. Aí me chamaram para ser professor da Fundação Dom Cabral, saiu um documentário da CNN, e aí veio a Heineken. Eu falei a vida inteira, o meu sonho é trabalhar com a Heineken. Quando me chamaram, eu apareci na convenção de toda a liderança. A primeira coisa que eu falei, o meu sonho era estar aqui, pessoal. Eu Legal. queria o case da Heineken, a gente vai fazer a Heineken sentar na cadeira de felicidade e performance. 3 anos depois, estamos Legal. aqui como presidente da Heineken. Queria ajudar a vender o ouro, né? O ouro, Ouro verde. verde. O ouro A gente verde. chamava um pão de isso açúcar aí. de ouro verde. Ô, Maurício, agora eu entendo que, pelo que você contou da sua trajetória de vendas, que não é felicidade, são as pessoas, o que o bichinho que te pegou foi das pessoas, não da felicidade. Mas em algum momento eu entendo que você resolveu estruturar um projeto de felicidade dentro da Heineken. Não é uma coisa para qual a gente tenha manual. Teremos em breve alguma coisa parecida, que é o livro do Não, Vini, que a gente vai tem. falar ainda, né? Tem. Mas como é que você estruturou, e sobretudo para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, o que você recomendaria que pode apressar processos e eventualmente coisas para não fazer porque pode dar ruim? Muito E legal. até, Maurício, nesse processo, desse comecinho, como é que você vendeu lá para os gringos e para a matriz, né? Como é que você comunicou isso para eles? Como é que eles reagiram? Não vendi. Fiz. Não vendi. Eles nunca perguntaram do assunto? Agora perguntam. Ah, legal. Mas não perguntaram, ainda bem. Porque aí vem com credibilidade, né? Quando você Claro. tem resultado, você tem um nível de autonomia maior, né? Eu acho que todo mundo sabe, eu falo muito isso na AIS, você anda com um credibilitômetro no pescoço. O meu tava cheio por conta dos resultados, os números que vocês falaram. Então, vai fazendo aí. Eu fiz um monte de coisa legal que hoje eles estão perguntando e provavelmente copiando, né? Em alguns países. Mas eu queria voltar atrás. Como veio essa história Tá bom. de felicidade? Eu também fiz um curso fora daqui, na Universidade de Miami, e um líder, uma das pessoas que estavam falando, que também tinha trabalhado em mundo corporativo muito tempo, tinha um slide que mostrava a diferença entre o gerente e o líder. E vinha uma série de coisas, né? O gerente administra a curto prazo, o outro dá visão, aquilo tudo que vocês sabem de cor. E o último ponto era: o gerente vê KPI e o líder vê QHI. Primeiro eu falei, desculpa. What the F, né? Que é What isso? the F? E o QHI era Key Happiness Indicator. Porra, terminou a reunião, fui lá falar com o cara, o Shalom, que é um baita de um cara, eu falei, o que é isso? Ele falou, isso é o Key Happiness Indicator. Eu falei, mas como que mede isso? Ele falou, cara, você tem que botar um sistema, tal. E eu falei, pô, eu tiquei um monte de box desse negócio de gerente e líder. Tiquei alguns, né? Mas esse aí eu tô longe. Só que o que eu descobri é que não era só eu que estava longe, né? Tinha muita gente mais... Eu voltei, chamei minha pessoa de RH, a Raquel, que foi uma grande parceira, sempre é e continua sendo. Falei, Raquel, o que você sabe sobre felicidade? Ela falou, pouco, vamos entender esse negócio mais rápido. E eu sou mais ou menos assim, você tem 3 meses. Em 3 meses, eu tinha uma pessoa lá, que era a Lívia, que foi minha business partner quando eu era vice-presidente comercial, e ela acredita na felicidade como eu, das pessoas, né, trabalharem num ambiente corporativo como se estivessem se divertindo, e tem que estar se divertindo. E aí, simplesmente, eu saquei ela, e tô te falando, são 3 meses. Saquei ela do negócio, obviamente suportado, porque algumas pessoas tiveram que fazer o trabalho dela, e aí começamos a enfiar o pé com tudo no estudo, e a gente trouxe a filosofia do Permav, trouxe o Vini, obviamente, para ajudar a gente, porque a gente não conhecia. Então, ele veio dar vamos dizer, o conteúdo. Então, respondendo a tua pergunta, a primeira coisa é faz. Be brave, né? Primeiro, você tem que acreditar individualmente. Então, o CEO, aliás, minha primeira recomendação é que venha de cima. Que se vier de baixo, vai parar no RH. Vai ficar sentadinho lá no RH, arinha de RH, uma pessoinha de felicidade, vai fazer algumas coisinhas, uma pesquisinha que provavelmente ninguém vai responder, vai achar um saco. Então tem que vir de cima, essa é a primeira coisa. Segundo, tem que estar na agenda. Se eu não falo desse tema uma vez a cada 15 dias, Esquece. ninguém vai falar.
Ninguém vai falar. Então, no meu Tamo Junto, vamos falar de felicidade. Se eu tô com meus líderes, eu falo, galera, o ano tá difícil, você tá ouvindo? Você tá conversando, não precisa falar de felicidade. Precisa falar de gente e a felicidade vem. Entendeu? Então, tem que colocar na agenda. Então, não tente fazer isso como uma iniciativa de RH. Então, não pegue e põe na mão de RH e deixa lá como um projeto de diminuição de turnover. Bota esse negócio Aumenta o engajamento. ou como aumentar o engajamento. Tem que fazer esse negócio virar um propósito da tua organização. Acho que esse é os grandes tópicos que eu daria, tá? Só pegando um gancho aqui no Maurício, é isso que fez dar certo, né? Quando você encontra pessoas que já têm um propósito. Eu lembro o dia que eu conheci o Maurício. Eu tava lá na Heineken, era perto do Ano Novo, aí a Lívia me chamou pra conhecer, eu tava explicando, ela falou, meu, peraí. Aí o Maurício passou assim no escritório. Ela falou, vem cá, Maurício, apresentar o Vinícius. Ele falou, isso aqui é o consultor de felicidade, o Vinícius. Ele falou, o quê? Felicidade? Ele abriu o caderno dele. Você não sabe. Olha aqui minhas prioridades do ano. Primeiro lugar, pessoas, dentro de pessoas, felicidade é o principal tema. Então, Legal. ele já acreditava. Quando eu falei com o Maurício, a gente começou a aprofundar, ele falou, eu sempre soube, quando as pessoas estão bem, elas são mais engajadas, elas produzem mais. Eu sou um ex-vendedor que sempre tive resultado quando estava feliz. Então, é uma agenda que a pessoa já acredita. No fundo, aqui é menos sobre convencer quem não acredita e dar ferramentas para quem acredita voar mais alto. E aí que vai o recado pro cético lá, né, que você falou. Isso. Como é que você faz pra esse negócio não achar que é o cara 18, né, você fala pra 19 pessoas, 18 não achar que é blá, que é blá, blá. frescura. Então pergunta pros 18 que não é blá, 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 se ele não quer estar feliz. E se ele não pensa em mudar de trabalho, se ele não tá feliz. Mas as pessoas tendem a não publicamente mais, porque ninguém mais faz, ninguém numa posição razoável fala publicamente, mas reservadamente tendem a dizer, felicidade é uma coisa para você buscar fora do expediente, a gente tem que garantir aqui o básico. Por isso que a gente chama de felicidade. Porque eu acho que essa é a primeira barreira que tem que ser quebrada. Não dá para ser feliz só na tua casa. Não dá. Desculpa. Quando você chega na tua casa depois de um dia, pesado, um dia de merda. Isso, a gente. Como é que você vai tem ser? carioca aqui no negócio, a gente fala maravilhoso. merda, a gente fala porra de vez em quando. Como é que vai ser? Imagina eu, vendedor, como eu tô me Isso. segurando aqui. Não, pode, por favor, fique à vontade. Então, fique à como é vontade. que você chega em casa e fala, que dia maravilhoso, minha querida esposa, meus queridos filhos. Você vai dar esporro no teu moleque, vai ser agressivo com a tua esposa. Então, não dá pra separar. Nem esse cético. Então, quando a gente traz felicidade, você tomou a coragem de falar, amigão, isso aqui tem um espectro muito maior do que o ambiente de trabalho. Agora, o oposto é verdadeiro. Hoje de manhã eu recebi um WhatsApp do meu diretor de revenue. Maurício, eu tô indo viajar de férias na quinta. Hoje, infelizmente, eu não vou poder te falar porque meu filho teve uma infecção e eu não sei o que é. Amigão, fica na tua casa. Como é que esse cara vai chegar lá e falar, olha, meu filho tá doente, mas eu tô super bem. Vamos falar da tabela de preço. Não vai. Claro. Então, quando você entra na casa da pessoa, o problema da pessoa também entra na tua casa. Casa chamando Heineken. Então, você tem que estar preparado para isso. Amigão, isso não é fácil. É uma jornada e nós estamos engatinhando. Imagina as outras empresas. Porque meu líder tem que estar preparado para falar de problema pessoal. E isso é um ponto chave. Mas isso você não acha que é uma responsabilidade grande? Em algum momento, caramba, é uma responsabilidade grande num país como o Brasil, eu trazer para esta pauta para minha empresa. Acho bacana. Chega, dá algum medo assim desse be brave, que significa, cara, será que eu tenho tanta responsabilidade? Porque do outro lado a pessoa sai daqui, ela está vivendo no Brasil com uma série de problemas que a gente não controla, quer dizer, até onde vai a responsabilidade nossa versus a pessoa? Como é que vocês trabalham esse aspecto? Vou deixar você falar e depois eu também complemento, que eu quero falar dessa tua aí. Legal. Então vou pegar esse gancho e a gente volta. Eu lembro do dia que eu tive que falar com o CEO da Suzano à época, o Walter Schalka. E aí, na conversa de explicar o que era a jornada de felicidade, eu virei pro Walter e falei assim, Walter, você já ouviu falar sobre o hashtag sextou? Aí ele, por volta dos seus 60 anos, parou, pensou, já. O que é o hashtag sextou, Walter? Aí ele falou assim, sexta-feira as pessoas publicam na rede social, vou ser feliz agora no final de semana. Aí eu falei, aí tá o problema. Tomar uma Heineken aqui. Tomar uma Heineken. Né? Aqui é hashtag terçou. Então, só que as pessoas no hashtag sextou, que inconscientemente elas estão associando felicidade longe do trabalho. Ou seja, inconscientemente o trabalho é chato. Claro. Eu falei, isso é um problema, não dá pra você separar a vida pessoal e profissional. É ótimo, eu também adoro o final de semana, gosto de curtir, relaxar. Mas será que não tem nada de segunda a sexta que traz felicidade?
Com certeza tem. Desenvolver o time, bater uma meta, fazer um trabalho bacana, são muitos elementos que trazem felicidade. E ninguém está olhando para isso. Então a gente tem a sociedade com maiores índices de depressão, ansiedade, e as pessoas não estão associando o trabalho a uma coisa positiva. Isso é um problema. A gente precisa também mostrar o lado bom. E adivinha quem é o mais interessado? Você acha que sou eu, consultor de fora, ou é você que é o responsável pela cultura de liderança? Claro. Ali virou uma chave. Então, conectando até o seu comentário com o Maurício, o ponto da felicidade corporativa não é querer vender um mundo perfeito que as pessoas estão sorrindo. Quem estuda a ciência da felicidade descobre que o fator que mais contribui para a felicidade são bons relacionamentos. Relacionamentos de qualidade e confiança. Será que isso está na agenda do líder? Será que intencionalmente a gente está desenvolvendo relações de qualidade e confiança? E a gente começou a mapear, sabe qual que é a resposta média de quantas relações de qualidade e confiança na média tem nas empresas? De 2 a 3. A pessoa trabalha numa empresa de milhares e tem 2 a 3. Então, pera... A gente está falando de uma felicidade que é a básica, arroz com feijão ainda. Você tem que conectar com o seu time, você tem que ter espaço para gerar segurança psicológica, para eu falar quando eu estou com um problema. Quantos líderes teriam medo de falar com o CEO que tem um problema do filho? Não, deixa o filho lá doente e eu vou lá fingir que está tudo bem. Isso gera menos engajamento, menos performance. Então, dado que eu vou trabalhar, como que eu consigo melhorar a experiência? Não é prometer uma vida perfeita, pelo contrário. Porque tem uma conversa sobre o que é felicidade dentro desse programa todo. Então, tem uma conversa que as pessoas tentam trazer do que é felicidade, só que a gente traz nesses 4 pilares. A felicidade do indivíduo, a felicidade do time, da empresa. Então, a gente... Que é uma forma de começar a administrar a expectativa sobre o que nós vamos fazer aqui. Exato. Na aula número 1, a gente fala assim, felicidade é um grande guarda-chuva. Tem vários pilares. Tem uma felicidade que é do hashtag sextou, que eu vou viajar e ficar. Tem uma felicidade que é muito espiritual. Tem uma felicidade que é muito acadêmica. Legal. E o que a gente vai trabalhar é a felicidade corporativa. Boa. Então, isso você vê como importante, Claro. esse primeiro passo de falar, gente, vamos falar disso aqui, Mas né? disso que a gente... Você meteu o dedo na ferida e eu acho que aqui provavelmente é o papo para um outro podcast, né? Mas a gente tem tempo ainda. Mas eu vou trazer um ponto aqui. As pessoas querem ser líderes por uma questão de ego, de remuneração, de realização profissional, mas o custo de ser líder na atualidade é você ter a coragem de trazer a sua pauta, que você acabou de me fazer essa pergunta, eu gostei muito, para dentro do seu dia a dia. Sim, meu amigo. Essa é a tua responsabilidade, Você vai né? ter que lidar com o problema do endividamento do teu funcionário lá que está dirigindo o caminhão. Que hoje é um dos maiores problemas do Brasil, esse é o problema né? dele. Não. O problema é seu. Mas peraí, eu não sou pai dele. Não, mas você é o líder dele. Agora, se você for bom o suficiente para fazer com que, a hora que ele chegue na porta do CDA, ele deixa a dívida dele para fora, esqueça todo o problema dele e viva 100% feliz com você, porra, me ensina a fórmula. Isso. O ponto é, sabe o que é isso? É que as pessoas têm medo, na verdade é um medo esse negócio. Então o cara tem medo de entrar nessa vertente porque é gigantesco. Agora, eu não vou conseguir solucionar o problema da economia, o que está acontecendo hoje no governo, não vou conseguir, né? Mas por isso no que eu consigo, eu vou fazer bem. E se eu não conseguir fazer nada, eu vou fazer o que ele falou. Eu vou escutar. Puta, eu tô com um dia difícil, eu tô devendo tantos R$1.000 aí para um cara que me emprestou um dinheiro, meu filho tá doente. Escuta. Você não precisa dar resposta, você precisa escutar. E aí ser, no mínimo, complacente, né? Você gerar um pouco de raporte para se colocar no lugar da pessoa. Você vai resolver o problema do cara? Não. Não. A não ser que você vai tirar dinheiro do bolso e prestar para ele. Perfeito. Mas não é isso que ele espera de você. Não é isso que ele espera. Às vezes é mais simples, né, do que a gente imagina. Mais simples. Né? O problema é que o simples demanda muita coragem. Tá? Maurício, em que ponto da trajetória da felicidade corporativa você avalia que a Heineken no Brasil está hoje? E eu sei que essa é uma caminhada que não tem linha de chegada, né? Muito bom. Não vai terminar. Verdade. Mas certamente você tem uma ideia na cabeça de para onde você está dirigindo a companhia e como esse é um indicador importante para você, acredito que também você tenha uma ideia sobre isso. Em que ponto da trajetória você está hoje? Olha, eu acho que o Vini vai poder me ajudar aqui e seja honestamente muito claro onde você acha que a gente está. Eu acredito avaliação de desempenho ao vivo. Exatamente. Eu acredito que a Raquel vai nos ouvir, né? Vai. Raquel, né? Vai ver se a gente está sendo outstanding, exceed, full limits, né? Isso. Eu acredito que a gente está no meio do caminho, tá? Por quê? Se eu tivesse que fazer uma linha de tempo de 10 anos, a gente está no 3º, 4º ano, mas a gente fez coisas importantes. Então, a primeira coisa foi garantir que as pessoas não tenham as mesmas dúvidas que vocês corretamente estão trazendo aqui. Esse negócio de felicidade é blá, blá, blá ou é para valer? Então, como é o 3º ano
que eu sempre no começo do ano faço um slide com 3 pilares. Gente, resultado, do top line para o bottom line e reputação. Sempre nesses 3 blocos. O primeiro, quando eu falo de gente, felicidade e responsabilidade do líder. E eu sempre imaginei na minha cabeça, quando eu perceber que o líder, mesmo que ele não saiba fazer, mas ele vai dizer que a felicidade do time dele é a responsabilidade dele, nós estamos no meio do caminho. Hoje, eu começo a perceber que o líder, quando fala comigo, pelo menos, e na avaliação de desempenho dele, porque nós temos todo ano, né? Ele vai falar, eu fiz bem felicidade. Porque ele sabe, ele tem um número. A não ser que ele tenha 2 pessoas só embaixo dele. Mas ele sabe se ele está fazendo o papel. Então, eu acho que hoje o líder entende que a felicidade do time dele, felicidade corporativa, é responsabilidade dele. Agora, eu acredito que hoje, se a gente parar de falar de felicidade, eu tenho um pouco de receio que ainda a roda vai girar. Por isso que eu falo que a gente está no meio do caminho. Tá. Quando eu parar de falar de felicidade, eu entrar numa reunião e a pessoa falar, olha o que aconteceu aqui, vou dar um exemplo. Eu fui para a Igrejinha, uma cervejaria nossa lá no sul. Cheguei lá, não pedi agenda. Não pedi, do fundo do coração, não pedi agenda. E a gente faz o que a gente chama de DDS, é um papo de segurança. Nossas cervejarias falam de segurança em primeiro lugar. Fez o DDS, fomos para a linha de produção, a hora que eu estou indo embora me chamaram para uma salinha, entrei na salinha, tinha 8 funcionários contando casos da vida deles. Do nada. No final, como eles linkavam isso com a felicidade. Pô, me arrepia aqui, ó. Aí eu falo, porra, do cacete. Tá funcionando. Tá funcionando. Que legal. Entendeu? Não pedi. Veio. Então, meio do caminho. Mas Você olhando de fora, diria o quê? Olha, de fora mais perto, né? Perfeito. Bem perto. Eu consigo falar porque eu tenho uma visão de grandes empresas, de pequenas empresas, e estou há 15 anos puxando essa pauta. Eu comentei, né, do game changer, da pessoa que muda o jogo. O Maurício é o primeiro presidente da história da Heineken no mundo que colocou uma diretoria de felicidade. A Lívia Azevedo é a primeira diretora de felicidade no mundo da Heineken. Eles já estão 1000 passos à frente do que a maioria das empresas. E eles não sabem o tamanho do impacto deles. Hoje, um cliente que eu tenho é a Vale. A Vale é uma das maiores empresas do Brasil. A maior empresa privada do Brasil. É a maior empresa privada do Brasil. Quando eu fui lá, a gente rodou projetos pilotos no negócio. Olha que interessante, não foi pelo RH, a gente começou projetos pilotos no negócio. O diretor de operações da Estrada de Ferro Carajás conhecia a história do Maurício. A diretoria técnica da Vale conhecia a história da Lívia Azevedo, que é uma inspiração para a gente rodar. Então, 13.500 pessoas diretas, mais os familiares, mais o consumidor. Aí você chega em outras empresas que estão construindo essa jornada, você chega em milhões de pessoas. Então, o que a Heineken fez, e especificamente o Maurício e a Lívia, mudaram o jogo. Por quê? Porque sempre teve o sentimento, isso é legal, mas espera aí, cadê o resultado? Cadê a referência? Cadê o case de sucesso? E, cara, eu acho que assim, é difícil a gente falar até de estágio, porque o que as pessoas querem da vida vai mudando, né? Absolutamente. E provavelmente o programa vai ter que Bom mudar. ponto. Mas eu pergunto para você o seguinte, qual foi... Depois de começar, que eu entendi que teve que ter, né, muita braveza, né? Muita coragem, né? Coragem não é braveza. Braveza, né? Mas, coragem. Qual foi... Compartilha com a gente assim, algumas decisões difíceis que você teve que tomar, né? Porque numa jornada você provavelmente teve que cortar alguém, tomar alguma decisão difícil, segurar algum investimento. Como é que foram essas decisões difíceis vis-à-vis uma agenda de felicidade? Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar nessa jornada até agora? A primeira coisa foi no momento de priorização de budget, como 2025, que é um ano difícil, que aí é dizer o seguinte, ó, aqui a gente não mexe. Quando você fala isso... O que é o aqui? Aqui, felicidade. Felicidade. Então, na agenda de felicidade, formação dos embaixadores, budget para um treinamento. Desculpa, o Vini, entendeu? Aqui a gente não mexe. Que não é barato, né? Não, imagina quanto custa Vinícius Kitahara trabalhando com a tua empresa. Heineken contratou no momento mais barato, hoje está mais caro. Quem tá só ouvindo não tá vendo o terno bacana, bem cortado. Mas veja só, essa decisão é uma decisão difícil. Dificílima. Mas eu não gosto dessa palavra. Eu acho que essa é uma decisão, é uma escolha. Sim, escolha, não é sim. difícil.
Difícil é Claro, quando você claro. toma uma decisão que você não estava querendo tomar. É uma escolha. Não, E mas o momento do budget é onde o walk the Pronto. talk na veia, É né? isso aí. Então- Porque você vai garantir o que você acredita que faz parte da estratégia, né? Só que tem decisões difíceis todos os dias que impactam a felicidade. Eu acho que esse é o twist Entendi. nessa pergunta que você fez. Então, quando eu decido terceirizar um CDA e eu, infelizmente, vou ter que desligar alguns colaboradores, isso é uma decisão de felicidade. Sim. Não para quem está indo, mas para quem fica. Então, todas as decisões que você toma no business impactam a felicidade. Não, essa é uma decisão de felicidade no sentido de que ela afeta a felicidade. Afeta a felicidade. Pra baixo, nesse Pra caso. baixo. Tá. Pra baixo. Ou vai demandar do líder uma explicação. Sabe o que acontece? Gente, não é uma escolha simples. Pensa antes de escolher, você que está me assistindo. Porque você vai ter que tomar um monte de decisão pensando em felicidade. Então, quando eu falo o seguinte, eu vou cortar o budget de marketing. Então, o ano tá ruim, eu vou cortar o budget de marketing. Eu penso na felicidade. Sabe de quem? Do diretor de marca, do gerente de produto, da pessoa que fez uma campanha maravilhosa. A hora que ela vai pro ar, eu corto a mensagem. Então, quando eu falo, putz, felicidade faz parte do meu negócio, sabe o que eu vou ter que fazer? Sentar com essas pessoas e falar, gente, deixa eu explicar para vocês. O ano tá difícil, a campanha tá legal, vocês fizeram um baita de um trabalho, só que por enquanto nós vamos ter que segurar o investimento. Cara, isso dá trabalho. Quer dizer, o resultado foi o mesmo, mas, de novo, a forma foi diferente. É isso. Daí, primeira resposta para você. Como é mais importante do que o quê? É. Eu vou aproveitar para fazer um break aqui para a gente chamar o nosso Momento LG e te fazer uma pergunta que agora, quando você falou do orçamento tá Isso. apertado, a gente teve que conter, é o momento de eu fazer. Então toma uma Heineken, ainda bem que é 0-0, né? Maurício, agora vamos imaginar que não tem restrição orçamentária, né? Nós temos aqui o nosso Momento LG, lugar de gente, que tem sempre uma pergunta fixa que é: se você tivesse um orçamento ilimitado para gestão de pessoas, que projeto você tiraria da gaveta hoje? Muito legal. Hoje eu faria um programa. Hoje eu faria um programa com um mentor, por exemplo, como o Vini faz, onde a gente pudesse chegar nos líderes de uma maneira mais próxima. Embora a gente tenha os embaixadores, eu gostaria de ter. Se eu tivesse esse recurso, eu ia acelerar o desenvolvimento dessa característica de liderança humana no meu time. Então era aí. Eu ia botar dinheiro para desenvolver quase num 1:3, 1:4. Então, um consultor para 4 líderes para fazer uma imersão, para o cara entender o que é a liderança humana. Né? Trazer assuntos, preparar eles para responder perguntas, provavelmente perguntas mais difíceis, de inteligência emocional, perguntas de como trabalhar confiança, sabe esses aspectos mais softs da liderança? Eu faria um investimento para desenvolver eles mais rápido. Até porque os aspectos mais hard vão ser substituídos pela AI, né? Quer dizer, exatamente. O que vai nos mas é sério, verdade mesmo. O que vai nos sobrar, É isso? isso vai ser talvez o core do novo líder, É isso né? aí. Quer dizer, o novo líder vai gastar muito mais tempo explicando o contexto, ouvindo, Isso ia entregar administrando o conflito, né? um salto impressionante na felicidade dos funcionários, mas também na felicidade desses líderes, né? O cara fala, pô, quando eu trabalhei na Heineken, eu tinha um coach que me ensinou soft skills para lidar com momentos difíceis. Por exemplo, tema, funcionários com dívida, são muitos. Sim. Funcionários com dívidas financeiras. Como você trata um cara desse do ponto de vista psicológico? Cara, imagina isso. Mas não dá ainda. Quando o budget for ilimitado, vai. Muito bom, esse foi o nosso Momento LG. Maurício, você deve contratar, quer dizer, tem um programa de formação de pessoas, mas você deve contratar gente de fora, né? Que vem com perfis diferentes, histórias de vida diferentes, culturas diferentes. Como é que é essa entrada na atmosfera de líderes que vêm de outras culturas e chegam na Heineken? Como é que vocês preparam eles para eles entenderem essa jornada de felicidade? Muito legal. Esse é um grande desafio, tá? Como nós somos uma empresa de como, mais do que o quê, é um ambiente positivo. Uhum. Então, as pessoas se sentem abraçadas. Falam, putz, não acredito que isso acontece aqui, que vocês param para falar de gente. Nossa, que a avaliação de desempenho entra um indicador de felicidade. Então, todo mundo gosta. Em geral, uma reação positiva. A reação né? é positiva, mas o onboard
ele não acontece nos primeiros 2, 3 meses. No quarto, quinto mês, se a pessoa que está chegando está numa área com muita dificuldade, você vê a cultura de fora, normalmente mais focada no quê, mais agressiva, a pessoa sofre dentro da Heineken. E nós já tivemos que, infelizmente, deixar pessoas saírem. Essa é decisão difícil, Porque né? essa é a decisão difícil. A Heineken Brasil, tá, tem um ambiente onde como você fala é mais importante do que você fala. Então, e não é parece simples eu falar isso aqui, mas é muito difícil. Então, por exemplo, eu estou em bebida. E se eu for trazer gente do meu maior concorrente, cara, a chance de dar errado é 90%. Mas isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Sejam pessoas que já estavam na Heineken antes do início da jornada de felicidade corporativa, sejam essas pessoas que chegam mais recentemente, vindo de outras companhias. E quando a gente fala de cervejaria, você não precisa falar do concorrente, mas eu posso citar aqui. Quando a gente fala de cervejaria no Brasil, obviamente a gente está pensando em Ambev. Ambev tem uma cultura que é a cultura que eternizou expressões como faca na caveira. Isso. Que não me parece muito compatível com a cultura de vocês, com a cultura da felicidade. Ou seja, repetindo, as pessoas que já estavam lá antes do início da jornada da felicidade, as pessoas que chegam eventualmente vindo da concorrência, com que frequência você teve que tomar essa decisão enfim, essa pessoa não vai servir, eu vou ter que desligar essa pessoa e buscar uma outra para o lugar? Muito legal. Mais hoje do que antes. Mais hoje do que antes. Então, Até porque deve ter eu não mais vou dar forte, nomes né? e números, mas eu posso dizer para você que só a nível de diretoria o que é menos doloroso é que eu não preciso falar para a pessoa vai, a pessoa sai. Não deu. A cultura expurga. Respeito e cuidado é o nosso primeiro valor. Respeito e cuidado. Não é respeito ou cuidado. Então, respeito é passivo. Cuidado é ativo. Então, na Heineken, você não tem que respeitar. Você tem que botar a mão no ombro e falar, tá tudo bem? Isso é cuidado. Respeitar é você gostar de um time e gostar do outro, você ter uma vertente política e o outro, isso é respeito. Eu te respeito. Cuidado é falar, por que você acredita que esse partido é melhor que esse? Vamos conversar? Então, cara, isso é difícil, cara, de passar. Mas também, quando a pessoa pega, aí o nosso índice de turnover, cara, é ridículo. É baixo. Eu até tenho um problema contrário, que as pessoas não saem da Heineken, entendeu? Porque a hora que você precisa, né, criar uma área nova, você joga bastante com as posições, mas e fazer tudo isso entregando resultado, que é o mais legal, né? Legal. Que quem tá do outro lado fala, pô, eles estão fazendo isso e ainda estão tirando market share de mim, né? Aí essa parte a gente gosta. E Vini, tudo isso agora vai virar livro? Conta essa história aí pra gente. Olha, temos 3 personagens fundamentais aqui. Opa! A Companhia das Letras me convidou para escrever um livro, Felicidade Corporativa, e tem uma novidade. É teu primeiro livro? Meu primeiro livro, e olha, chegou no correio algo, não acredito. Companhia das Letras. Quem está nos ouvindo apenas, está pegando aqui o livro. Pô, essa eu não tinha Abrindo visto. a caixa. Nem eu tinha visto essa aí. Ninguém que viu. incrível. Tá abrindo, Fresquinho. tirando o plástico. Olha Abrindo que beleza. pra vocês. Felicidade Olha, corporativa, cara. como conciliar bem-estar e lucro, Vinícius Kitahara. Pô, gostei. Prefácio Prefácio de Maurício de Amelaro, CEO da Heineken Brasil. Que bacana. e o Ghostwriter, Ale Teixeira. Olha aí, rapaz. Que legal. Olha, o português tá certo, você garante, né, Ale? Garanto. Não, mas o conteúdo é muito demais. O bacana. conteúdo é Pô, muito legal. Que Parabéns. bacana. Que felicidade. Que felicidade. Que legal. Mas conta do livro, cara. Qual foi, o que te inspirou e qual é o mote aí do livro? Perfeito. Todo mundo sonha, eventualmente, escrever um livro, mas eu fui convidado pela Bárbara Bigarelli. Ela era repórter do Valor Econômico. Sim. Ela me entrevistou lá na Deloitte, quando a gente fez um projeto com o Altair, o CEO. Altair Rossato. O Altair Rossato. E aí ela virou editora da Companhia das Letras. Ela falou, queria te lançar, Vini. Você tem um assunto muito interessante, você aceita? Eu, com certeza, vamos fazer esse livro. E a ideia do livro foi trazer os cases das empresas, felicidade corporativa. Legal. Então, cada capítulo é uma empresa contando o seu caso, a evolução, como fez, o passo a passo. E Além da Heineken, que outras empresas você entrevistou? então aí? tem Suzano, Vale, Deloitte, Chili Beans, Bacana. Renner, Fesa,
várias empresas de todos os tamanhos, todos os segmentos, mas a única que tem 2 capítulos é a Heineken. Prefácio do Maurício. E Vini, falando até uma curiosidade, como é que é essa... Você que é um estudioso do assunto, como é que é o Brasil em relação ao resto do mundo? Esse é um tema que está mais quente aqui do que em outros lugares? Qual é a tua... Excelente essa pergunta, porque eu sempre estudei os pesquisadores, Tal Ben-Shahar, Arthur Brooks, Laurie Santos. Eu tive a oportunidade de encontrar eles ao vivo no World Happiness Summit e o Tal Ben-Shahar veio para o Brasil. E eu perguntei, como que o mundo está fazendo um summit de felicidade global World que acontece. Happiness Summit. Que legal. Exato. E sabe qual que foi a resposta? Tem muita pesquisa, mas tem poucas empresas que estão de fato colocando isso na agenda. E aí a gente contou o case da Heineken. Tal Ben-Shahar ficou impressionado. O Martin Seligman, pai da psicologia positiva, que criou o PermaV, foi na Heineken e ficou impressionado com o case da Heineken. Então, eu entendo que o Brasil tem a oportunidade de exportar esta visão de felicidade e performance. Por quê? O brasileiro tem essa questão da felicidade. É um material humano único. Então, se a gente entrega resultado e cuida das pessoas, isso pode ser algo que o Brasil leva para o mundo. Os Estados Unidos não é assim, o Japão não é assim, a China não é assim, a Europa não é assim. Então, podemos estar fazendo história. Então, aqui tá o cara que mudou o jogo. A Lívia, a primeira diretora de felicidade do mundo da Heineken. E a gente pode criar outros cases. Muito legal. E quando uma Vale começa um processo de felicidade corporativa com os 3 projetos pilotos, é o diretor de operação, o diretor técnico e o diretor da Estrada de Ferro Carajás, e está tendo ROI, é algo inacreditável. ROI, para quem não sabe, é o retorno sobre o investimento, no caso, em felicidade. É isso aí. Muito legal. Vamos para o nosso momento Work in Progress? Bora. Vamos. Maurício, a gente tem uma pergunta para o Vini também, né? Que é sobre o tema do nosso podcast, que é Work in Progress, que é uma coisa que a gente está sempre melhorando. Qual é o teu Work in Progress hoje? Muito legal. Bom, eu vou falar 2. Profissional, eu preciso melhorar a minha expertise em AI. Então, meu Work in Progress, eu e todo mundo, mas pelo menos eu tô com a consciência já. Eu fiz um curso de um dia, de 6 horas, e eu percebi quão analfabeto eu sou. Legal. Então, eu preciso melhorar na utilização de ferramentas de AI. Para o meu negócio, eu não estou dizendo que eu vou ser um expertise, criar programa e nada disso, mas esse seria o profissional. E o pessoal, meu Work in Progress é ganhar um neto. Ou uma neta. Então fica aqui a chamada para minha filha aí, pro meu genro, que foram os primeiros que casaram. Então, o meu sonho, meu Work in Progress é pegar a minha neta ou meu neto na mão. Não sei nem se tá na fase de conceptual idea, mas eu tô nessa aí. Legal. Luana, uma grande responsabilidade. A Luana tem o Luana e o Tutu aí, meu. Legal. Meu genro. E você, Vini? Bom, Vini era o livro, né? Já não é mais o livro. Não é mais Work in Progress. Já concluí esse Work in Progress. Qual é o próximo seu Work in Progress? Sempre me questionaram, Vini, como que você escala isso? Como você escala? O que você faz? Porque você é um consultor, que está lá, então criou o case da Heineken, da Vale e outros clientes. E o Work in Progress do momento é atingir 10 grandes empresas, ajudar a 10 grandes empresas a criar o case de felicidade corporativa. E a gente começou. A gente criou uma mentoria, que é online, em que a gente junta 10 empresas, faz um acompanhamento quinzenal e a gente já fechou a primeira turma. Que legal. Então, a gente tem 10 empresas, Natura, Logitech, São Paulo Futebol Clube, a São Heineken. Paulo precisa. Pô, São Paulo precisa de felicidade, pô. E eu sou corintiano. Eu também. Somos 3. Somos 3 aqui. Então, Então são 4, né? Você é corintiano também? Eu sou por par de filho. Que legal. Meu filho Gabriel é corintiano muito roxo. bom. Olha que Porra, aí me gente, contaminou. 100% do 100% timão aqui, de corintianos 100% aqui. quebrados. Mas felizes. Mas feliz mesmo na dificuldade, é possível. Isso aí. E então está em um work in progress e eu vejo um potencial enorme. Eu entendo que esse mercado da felicidade corporativa é um blue ocean. Legal. E é algo que, assim, é um potencial enorme. E quanto mais cases, mais mentores a gente terá para formar outras pessoas, outras Muito empresas. Muito bacana. Maravilha. Esse foi o nosso momento Work in Progress, que é um patrocínio da Stay Previdência. Muito legal.
O nosso tempo já tá estourado, mas o papo tá bom, né? Tá mesmo, tá talvez muito talvez a porque a cerveja gente tá tá acabando o acabando. Heineken. Exatamente. Eu tenho uma pergunta que é sobre como que a gente leva a felicidade corporativa para fora do escritório. A gente está aqui conversando no ar-condicionado, que é o habitat natural da nossa bolha. Provavelmente boa parte das pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo estão no ar-condicionado também. Mas a Heineken tem chão de fábrica. Vocês têm um desafio de não ser felizes só no ar-condicionado, só no administrativo. Eu queria te perguntar, para a gente encerrar, Maurício, como é que tem sido a experiência de levar a felicidade para a ponta? E vou te pedir depois, Vini, para complementar com cases eventualmente de outras empresas que têm esse desafio. Claro. Eu vou te corrigir. A gente não leva, a gente traz. Perfeito. Então, acho que essa é a grande diferença. Então, quando você leva, a pessoa que está recebendo pode receber isso de uma maneira impositiva. Então, a gente escolheu trazer felicidade do chão de fábrica. Lembrando que eu não tenho só chão de fábrica, eu tenho quase 2.000 promotores de venda nas lojas, supermercados, que, aliás, é um time de guerreiros. O que a gente tem feito é trazer a opinião deles sobre felicidade através das pesquisas. Então, a cada 15 dias, todos eles respondem o que é, como eles estão se sentindo nas 5 ou 4 perguntas sobre felicidade. Então, a gente escuta eles e a gente decidiu trazer e não levar com o que a gente chamou dos embaixadores. Então, a gente chega na ponta através deles. Então, se eu vou lá como CEO, ou o diretor da cervejaria, ou o diretor da loja de Key Account, vai conversar com o merchandising, você tem um descompasso. Quando é alguém do time deles, já, vamos dizer, a segurança psicológica ganha um nível acima. Então, eles se sentem parte de discutir, porque o cara que está ali com eles sabe o que faz. Então, a gente criou os embaixadores exatamente por isso. Então, embaixadores e pesquisa faz com que a gente traga a felicidade para dentro. Só uma curiosidade, a pesquisa que vocês referem é igual àquela pesquisa que você explicou? É a mesma pesquisa ou tem uma pesquisa? É a mesma pesquisa. Tá. Quinzenal, a gente escuta todo mundo. E eu estou falando para você que dos 13 mil colaboradores, 80% responde essa pesquisa, a cada 15 dias. Perfeito. Então, com isso, você escuta o que está acontecendo lá. Tá Então, a gente não leva, a gente traz. Boa. Legal. Tá? Olha que maravilhoso ver um CEO falando os termos segurança psicológica, treinamento da jornada de felicidade. Ele já utiliza, acredita nisso. Outra coisa, trazer. Você vê que é sobre ouvir. A jornada de felicidade é perguntar o que vai te trazer felicidade e performance. E é isso que os líderes começaram a fazer. Sabe quais foram as respostas? Na Heineken, depois em outros clientes. Teve uma pessoa lá na produção que falou assim, nossa, sabia o que ia me dar felicidade? Se tivesse um banco aqui, porque eu fico o dia inteiro de pé, se eu pudesse sentar aqui. Coisas pequenas, né? Porra, e ninguém perguntou isso antes. Espelho do banheiro, adoro esse caso. Conta aí do Espelho do banheiro é fantástico. Eu faço um VIP lunch. Eu faço um almoço no escritório com gente de todos os níveis. E diversidade. E a gente trouxe um PCD. Uma pessoa com uma altura limitada. E no meio do almoço, eu perguntei para ele, o que te faz feliz aqui? Ele falou, e ele super ligado na aparência dele. Ele falou, você tem um minuto? Eu falei, tem. Ó, você me arrepia essa história. Eu saí ele me pediu para parar o almoço, primeiro corajoso. Saiu, me levou no banheiro da Vila Olímpia. Aí ele falou, vamos no banheiro? Eu falei, pô, vamos? Não vai acontecer aqui, né? Entramos no banheiro e ele falou, você tá se vendo no espelho? Eu falei, tô. Ele falou, eu não. Caraca. O espelho era muito alto. Você entendeu? Se eu não tivesse parado para ouvir esse cara, o espelho ia continuar alto, o cara ia ser infeliz, porque ele gostaria de chegar, assim como todo mundo gosta de se arrumar, você não tem cabelo para arrumar. Pois é. Mas o cara tinha. Ele queria se pentear e falava, cara, esse seu espelho aqui, você não pensou em mim. Cara, você entendeu? Perfeito. Só um exemplo Não, aqui claro. de escutar. Mas isso que tangibiliza o que é a jornada da felicidade. O presidente perguntando, as pessoas perguntando, e aí você ouve respostas simples. Lá na Suzano Navale, nessa mesma lógica, sabe o que eles descobriram? Um banheiro limpo para mim traz felicidade. Aí na Suzano falou assim, peraí, então vamos... Tem até um tema. Banheiro nível shopping. O que é um nível shopping? Cheiroso e limpo. Muito É legal. mais do que um banheiro limpo, né? É isso. é isso. Então, na Florestal lá, você falou assim, pô, você sabia que eu demoro 2 horas para chegar e tem um banco quebrado aqui no ônibus que a gente pega? Vamos arrumar o banco. Então, felicidade corporativa é sobre você se importar com as pessoas. Claro. Respeito e cuidado. E tem gente que não tá nem perguntando. Então, é muito, felicidade, preconceitos. Não, vamos na base, vamos perguntar, vamos ouvir. E sabe qual que é interessante? As pessoas na ponta, elas são muito felizes. Por quê? Tem relação de qualidade e confiança. Às vezes, as pessoas do escritório que
estão mais pilhadas, estão mais... Então você fala assim, olha, a gente tem que aprender com o pessoal. Muito legal, muito bacana. Boa. Ó, cara, aquilo que eu te falei, eu também já tive à frente aí do Grupo Pão de Açúcar, do RH, onde tinham 160 mil pessoas, Imagina. 400 mil pessoas no plano de saúde. Olha lá. Então, você chega um momento, assim, como profissional de vida, que você, cara, as empresas brasileiras têm uma responsabilidade social Absurda. grande, né? E eu te confesso que eu fiquei muito bem impressionado e agradecido, né, por vocês de trazerem esse assunto, de estarem... porque eu acho que os líderes brasileiros, sim, têm uma responsabilidade grande. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Quer coisa fácil, vai para Finlândia. Mas você quer fazer a diferença aqui Faz no aqui. Brasil, como brasileiro, a gente tem que encarar isso de frente e tem formas e tem gente aí fazendo, como vocês, fazendo um trabalho muito bacana. Parabéns, assim, realmente é um trabalho muito bonito e Obrigado. que que gere frutos. E olha, o livro, deixa eu pegar o livro aqui do Vini, né, fresco, quem está aí nos assistindo, né? Felicidade, como conciliar. Felicidade corporativa. Felicidade corporativa, como conciliar bem-estar e lucro, Vinícius Kitahara, com o prefácio do Maurício, né? E com ajuda aqui ilustríssima, né? De Alexandre Teixeira. Tem data já, Vini, para o lançamento? Tem, dia 4 de novembro, no Shopping Iguatemi, às 17 horas, teremos o lançamento. E ele logo já vai estar, imagino, disponível até para pré-venda e tal. Logo já Não, está o lançamento já está disponível na pré-venda. Na Olha aí, Amazon já você está vai disponível na O pré-venda. lançamento é aqui, né? Lançamento é aqui. Está sendo aqui. Perfeito. O pós-lançamento... É esse do dia 4 de novembro, é 4 isso? de novembro. Muito Bom. Super obrigado pela presença Obrigado de vocês. Foi um Alexandre. prazer, conversa ótima. Foi muito bom mesmo. E fica aí que a gente tem o debriefing. Pô, um papo muito legal e com Heineken Zero, rapaz. Olha, hoje realmente foi um papo muito bacana. Para quem nos ouviu e volta e meia vinha aquele barulhinho do tchá, era a gente abrindo aqui uma Heineken Zero, oferecimento aqui do Maurício Chamelari, do Vini. Foi realmente um papo muito legal. Eu realmente termino esse papo como um convertido, né? Como eu falar para você, eu era sempre um pouco resistente, achava que era uma coisa meio fluffy, que era não sei o quê. E, cara, eu acho que eu efetivamente saio daqui desse papo como um convertido. Eu acho que faz todo sentido e principalmente no mundo que a gente está vivendo, esse é um papel do líder. O que eu aprendi hoje aqui? E às vezes a gente não aprende, mas a gente consolida alguns aprendizados, né? Mas eu acho que a escuta, né? Ele falando o tempo inteiro do quão importante é a escuta. Às vezes você não vai resolver o problema, mas você escutar, você acolher é o primeiro passo que eu acho que de um grande líder nos dias de hoje. E não necessariamente, eu principalmente, o tema da escuta é uma coisa que minha mulher que vai me ouvir aqui, vai falar, porra, ele falando de escuta, mas né, volta e meia ela fala que eu tenho DDA e tal, quer me mandar pro médico, mas eu acho que a escuta realmente é muito importante no mundo que a gente está vivendo, o acolher, né, eu acho que ele é muito importante. A outra coisa que eu também foi muito bacana o tema dos... vamos falar de felicidade, da administração. Você vê que eles contaram, olha, a felicidade são esses 4 pilares, a felicidade é no trabalho, né? É óbvio que você é uma pessoa integral, mas é essa coisa do frame, né? De contar o que é felicidade. Até para as pessoas que estão vindo de fora, né? Codificarem a conversa, né? A gente já, nesses papos aqui, a gente falou sempre muita gente falou sobre códigos, né? O quanto é importante você deixar os códigos muito claros, né? E não ficar achando que todo mundo entende o que é felicidade, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. E o tema dos indicadores. Fazer pesquisas quinzenais, né? E trazer isso como meta da diretoria, trazer isso como meta dos líderes sêniors, eu acho que isso toma um caráter importante e de alinhamento ao negócio. E os números não mentem, né? Quer dizer, eu acho que isso foi muito bacana. E achei também legal o fato dele dizer, porque assim, olha... A gente falou do segredo de Tostines, né? É muito legal você estar numa empresa que cresce, que gera receita e tal, mas esse ano, pelo que ele falou, olha, estamos num ano duro, num ano difícil. E o engajamento continua alto, a gente continua falando no assunto. E não vamos cortar o programa de felicidade porque o ano tá difícil. Decisões emblemáticas, né? Ou seja, em vez de você ficar falando de muita coisa, você dá um sinal
importante. Então eu achei isso muito interessante. Vários pontos, né? Primeiro, a Heineken é uma companhia no Brasil de 15 mil pessoas e é legal a maneira como eles estão tentando olhar para esse público todo de uma maneira que é inclusiva e não é impositiva. Então, Sim. eu gosto quando o Maurício fala, eu pergunto para ele, como é que vocês estão fazendo para levar a felicidade na ponta? E ele diz, eu vou te corrigir. Eu não tô levando, eu tô trazendo, que tem a ver com o que você está falando da questão da escuta. Para mim, a maior materialização da escuta, quando a gente pensa em grande escala, é isso. É olhar a pessoa lá na ponta. Ele trouxe a história da pessoa que não conseguia se olhar no espelho, que é uma coisa que só é possível de descobrir quando você pergunta e dá a oportunidade da pessoa, no caso, levá-lo até o banheiro e mostrar que o espelho tinha uma altura inviável para ele. Sem dúvida. Outra coisa, não deixe a agenda da felicidade na mão do RH. E aí, o nosso público majoritariamente é RH, né? Sim. Você é um cara de RH. Tem essa mancha no currículo. Seu currículo, né? Mas, obviamente, ele não está dizendo no mau sentido, Claro. não deixe na mão do RH porque o RH vai fazer bobagem. Não deixe só na mão do RH. Que é papel do líder isso, né? Essa agenda, ele diz, é papel do líder, no fundo de cada líder da companhia. Sem dúvida. E aí tem a questão dos embaixadores, por exemplo, né? Os embaixadores não necessariamente são líderes, são pessoas que podem ter qualquer nível hierárquico dentro da companhia, Perfeito. mas eles são, como ele mesmo diz, como o próprio Maurício diz, eles têm um mandato para ir lá incomodar as pessoas nas reuniões com a questão da felicidade. Sem dúvida. Então essa ideia de que a responsabilidade pela felicidade... E conhecem também do ambiente, né? Cada um no seu Porque imagina ambiente. operar no Brasil, quantas culturas você tem dentro do Brasil, fábricas, área comercial, quer dizer, ter esses embaixadores lá na ponta faz muito sentido. Né? Aliás, essa é uma das práticas replicáveis, né? Sem dúvida. Eu acho que tem várias coisas que são replicáveis. Sim. Essa ideia de que não pode estar no RH, tem que estar na companhia inteira. Outro ponto que o Maurício pergunta para ele, quais são as coisas que você acha que podem encurtar caminhos no bom sentido? Ele fala, começar por cima. Você tem que ter um apoio da liderança, de preferência do CEO, porque senão a coisa não vai. Outra coisa bacana, soft skills. Quando eu pergunto para ele qual é o projeto que você tiraria da gaveta se você tivesse orçamento ilimitado, ele fala seria um projeto de coach para soft skills. Todo mundo fala que soft skills é importante, mas essa sacada de que talvez você devesse pegar aquele coach que normalmente é usado para desenvolver hard skills e criar um espaço para se desenvolver soft skills é uma ideia muito, muito sedutora, Sem também dúvida. replicável. Sem dúvida. E talvez a última coisa que eu coloquei também em cima de uma provocação que você faz, que é, será que essa coisa de assumir responsabilidade pela felicidade dos outros não é demais num país como o Brasil, com tanta coisa acontecendo, com tantas variáveis que você, enquanto liderança, não consegue compartilhar? E ele diz uma coisa muito legal, que é algo assim, o custo de ser líder no Brasil hoje é ter a coragem de trazer essa pauta, a pauta da felicidade corporativa, para dentro da companhia. Sem dúvida. Essa é uma frase forte que para mim vai ficar dessa conversa. E com essa frase encerramos aqui o nosso capítulo Felicidade Corporativa, onde a gente entrevistou Maurício Jamelaro, CEO da Heineken no Brasil, Vinícius Kitarhara, que é o consultor que apoiou a Heineken nesse processo de felicidade, e esse nosso Work in Progress tem um apoio da LG, Lugar de Gente, Stay Previdência e iFood Benefícios. Até a próxima!